Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 16 de agosto. Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, Fortaleza é destaque em jornal internacional com uma matéria sobre ciclovias. Como essa medida tem melhorado a vida de muitos moradores. Escola Catulo da Paixão, no Vila Peri, ganha várias melhorias, como revisão de cobertura, pintura, recuperação de revestimentos e pisos. Aqui foi completamente modificada e o que eu acho que é bem importante é a condição de trabalho da comunidade escolar, professor, diretor, a sala de inovação que a gente visitou, que é fantástica. No nosso bate-papo com o Procon, vamos falar sobre os prejuízos causados por conta da oscilação de energia. E ainda, o prefeito José Sarto confirma a implantação de passe livre estudantil ainda em 2023. Nós vamos estabelecer o passe livre para todos os estudantes da rede municipal, da rede estadual, da escola privada, do ensino superior, e nós vamos dar 2 passagens de ida e volta. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando que Fortaleza é destaque internacional. Saiu uma matéria no tradicional jornal britânico Financial Times sobre o apoio da Prefeitura para a expansão das ciclovias como parte dos esforços para reduzir o tráfego e a poluição e ainda aumentar a mobilidade. Essa medida começou a ser intensificada em 2014 e segue até hoje com ênfase nos jovens. De lá para cá, a nossa cidade ampliou a sua rede cicloviária de 68 quilômetros para 400 quilômetros. Até 2024, Fortaleza pretende ter 600 quilômetros de ciclovias protegidas e 100 interseções seguras para ciclistas, apoiadas pela Bloomberg. A matéria fala ainda dos catadores que passaram a usar os triciclos elétricos fornecidos pela Prefeitura em vez das tradicionais carroças ou carrinhos. E assim eles conseguem coletar mais recicláveis para vender, aumentando assim a renda em mais de 40%. Essa matéria completa já está disponível também no portal da Prefeitura de Fortaleza, mostrando mais esse destaque internacional aqui da nossa capital, que tem esse desenvolvimento cada vez maior das ciclofaixas. E mais uma escola foi entregue totalmente requalificada. A unidade Catulo da Paixão, no bairro Vila Peri, ganhou serviços de revitalização das calçadas, melhoria e padronização da infraestrutura de todos os ambientes escolares, bem como revisão da cobertura, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos, instalação da estação de tratamento de esgoto, itens de acessibilidade e novas instalações, incluindo a construção da sala de inovação, reforma do estacionamento, entre outros. Esta unidade já é a 22ª requalificada pela gestão do prefeito José Sarto. Atualmente, 66 escolas da rede pública municipal estão com obras em execução. O investimento total é de mais de 180 milhões de reais. É uma escola completamente requalificada, foram 2,5 milhões investidos aqui, num pacote de quase 200 milhões de reais. Essa é a 22ª que a gente já requalifica e temos 66 em processo de requalificação, excluindo as 9 que nós já entregamos, as 10 escola de tempo integral que já foram licitadas e outras tantas que eu já perdi as contas aí, que estão em processo de protocolar para fazer a licitação e cumprir o nosso compromisso de entregar 22 escolas de tempo integral, além das 28 creches já entregues. A gente tinha se comprometido com 50 centros de educação infantil e vamos chegar em 56. Aqui foi completamente modificada
E o que eu acho que é bem importante é a condição de trabalho da comunidade escolar, professor, diretor, a sala de inovação que a gente visitou, que é fantástica. É um equipamento que aqui na Vila Peri precisava, é uma demanda, a escola também já tem algum tempo e a gente, com essa requalificação, vai dotar, são quase 400 alunos, né, 380 e poucos alunos, e a gente vai agora capacitar com todas as ferramentas que a gente tem aqui. A sala de inovação está fantástica, temos 25 computadores, conectividade também muito fantástica, e é mais um equipamento de educação para melhorar ainda mais a educação, que é a primeira em qualidade no Brasil, que é a educação de Fortaleza. Quem mora na comunidade Maria Tomásia, no bairro Janguruçu, já pode comemorar o novo complexo esportivo e de lazer Raimundo Nonato de Jesus Cavalcante. O local, composto pela nova Praça Maria Tomásia, Areninha e Escola Areninha, recebeu obras de requalificação com a instalação de piso intertravado e diversos equipamentos esportivos e de lazer, tornando-se o mais novo ponto de encontro dos moradores da comunidade. O espaço também ganhou quadra poliesportiva, playground, quadra de vôlei de areia e ainda academia ao ar livre. As obras fazem parte de um pacote de investimentos no valor de 15 milhões de reais, que prevê a urbanização no entorno de 12 campinhos em bairros socialmente vulneráveis da capital. A gente está entregando uma escola Areninha que vai recepcionar 320 jovens. A gente está entregando uma mini Areninha e uma requalificação da Praça Maria Tomásia. São 3 milhões de reais que a gente está investindo nesta área. A praça tem mais de 1.000 e poucos metros de extensão. A gente tem um campo de futebol, um parque infantil, uma academia ao ar livre, e no residencial Maria Tomásia todo o seu entorno aqui está sendo requalificado. Uma cidade que é boa para a criança é boa para a família. Então a gente quer que a criança viva bem, brinque, não é quando se tornar adulto, é agora. A gente costuma chamar de requalificação, né? Esse tipo de obra em que a gente vai e trabalha numa área específica. Mas aqui é muito mais do que isso, aqui é transformação mesmo. Transformação de uma área onde só tinha um campinho e todo o entorno ele foi completamente requalificado. Aqui agora a gente tem um complexo educacional e esportivo e de lazer para a comunidade do entorno. Além do campinho, a gente tem uma areninha de fato agora. A gente tem arquibancada, vestiário, tem uma quadra de areia, tem uma quadra de cimento, tem toda uma área para fazer caminhada aqui no entorno. Mais de 100 novas árvores, né, foram plantadas aqui no local. E uma grande novidade, a Escola Areninha. Essa é a primeira Escola Areninha nesse modelo de estrutura que a gente está vendo aqui. Uma estrutura desenhada e feita especificamente para funcionar como tempo integral, né? Fazer o contraturno da escola que fica aqui ao lado, né? Uma escola que tem toda a estrutura, mas tem tanto aluno que a gente precisa de um espaço para poder fazer o tempo integral, o contraturno. E a Escola Areninha vem para isso. Aqui tem aula de português, de matemática e obviamente, de educação física no campo da Areninha. Hora de conversar com o Procon. Bom, gente, ontem teve apagão no Norte e Nordeste. Você, claro, deve ter percebido aí na sua casa. E resultado, essa oscilação de energia pode resultar em prejuízos para os aparelhos eletrônicos. Para dar mais orientações aos consumidores do que fazer, como proceder, estamos recebendo aqui o Dr. Ayrton Mello, que é assessor jurídico do Procon. Dr. Ayrton, muito bom dia. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos. Então, muito obrigada pela sua vinda aqui e esclarecendo aí, apagão, fica oscilando a energia, vem, não vem. Queimou algum equipamento, aconteceu aí uma falha e queimou, o que fazer? Bom, os serviços essenciais como distribuição de energia elétrica são considerados serviços que devem ser prestados de forma contínua. Eventual interrupção, oscilação, que venha gerar algum dano, algum prejuízo ao consumidor, deve ser objeto de ressarcimento por parte do distribuidor, no caso, a Enel. Aí, nesse caso, o que o consumidor precisa fazer para se respaldar
e comprovar que aquele equipamento foi queimado devido a essa oscilação de energia. É claro que a oscilação é fato nacional, está noticiado e tudo, mas de repente a concessionária pode alegar assim, não, mas como é que eu vou saber que queimou exatamente nesse dia? O consumidor deve anotar o dia e o horário do fato especificamente, tirando foto do equipamento, para se certificar ao apresentar essas informações à distribuidora, não ter nenhum contraponto ou contratempo da própria distribuidora em querer negar que aquele episódio se deu em decorrência da oscilação ou se deu em decorrência da interrupção. Quanto mais elementos de prova o consumidor conseguir juntar para anexar esse eventual procedimento, melhor para o consumidor. E o consumidor deve ficar atento a informar de imediato a companhia o episódio, relatando o fato, juntando esses elementos. A companhia sabe que em determinados equipamentos, tipo equipamentos que são considerados essenciais, tipo uma geladeira, em que você acondicione medicamentos que tem que ser sobre refrigeração e alguns gêneros alimentícios, ela tem que providenciar de imediato o reparo, a substituição do produto, para evitar que o consumidor venha a ter prejuízo. E qual é o prazo para isso? Porque o senhor citou aí geladeira. Geladeira, hoje em dia, você ficar sem... 24 horas é o prazo para a companhia, depois da informação prestada pelo consumidor, é o prazo para a companhia acionar e tomar providência, promovendo a retirada desse equipamento e também providenciando já os eventuais reparos que devem ser realizados. É lógico que a companhia tem prazos para certificar realmente se a ocorrência, se o fato se deu associado à ocorrência da interrupção ou da oscilação, certo? E caracterizado essa questão, dá a devida resposta ao consumidor, reparando danos e eventuais prejuízos por ele sofridos. Esse reparo, doutor Ayrton, pode ser o conserto do equipamento ou dar um equipamento novo? Isso vai depender da situação? Pode ser o conserto do equipamento, se tiver condição de ser consertado, ou até mesmo a substituição do equipamento por um outro equipamento novo em devido estado de funcionamento. E no caso, por exemplo, de pessoas que dependem de respiradores, enfim, de equipamentos médicos, mesmo estando em casa, e aí com essa queda de energia gerou um prejuízo aí para a saúde, enfim, algo mais grave. Cabe algum tipo de medida, enfim? Bom, como nós relatamos, os serviços devem ser prestados de forma contínua. Todo e qualquer episódio que venha caracterizar um prejuízo de qualquer natureza, ou a equipamentos, ou a própria saúde e integridade física da pessoa, deve ser objeto de reclamação para que a companhia venha promover a reparação do dano sofrido por aquele consumidor em decorrência dessa interrupção. O PROCON recebe muitas reclamações em relação a isso, doutor Ayrton, porque eu imagino que não é uma relação fácil, né? Você entrar em contato com a concessionária, solicitar aí um reparo, e aí existe uma certa resistência, que a gente sabe que isso é meio que natural acontecer. Tem muita procura de pessoas no PROCON por conta disso? Sim, sempre que acontecem episódios dessa natureza, que o consumidor tenta, junto à companhia, uma solução para o problema, isso não acontece, o consumidor procura o PROCON Fortaleza para fazer o registro de sua reclamação. Nós temos lá um canal que é uma linha direta junto à companhia para tentar resolver as questões no menor espaço de tempo possível. Nós temos tido uma resolutividade superior a 90%, tem sido uma parceria bem relevante pró-consumidor. E o consumidor deve ficar atento em situações dessa natureza, procurar, no primeiro momento, contato com a companhia. Em eventual resistência ou falta de retorno, procure o PROCON e o PROCON vai agir na sua proteção e defesa. Aí, só para a gente reforçar aqui o passo a passo, aconteceu a queda de energia, né? Infelizmente é algo que não funciona 100%, né? Não só aqui no Nordeste, não só aqui no Ceará, mas né, depende muito de outras questões, enfim. A pessoa, de posse dessa informação, entra em contato primeiramente com a concessionária, relata o que ocorreu, provavelmente vai receber um número de protocolo. Perfeito. Aí, a partir dali, é que a concessionária vai traçar o que vai ser feito, ou se vai
ser retirado o equipamento, porque pode ser televisão, enfim, né, os mais diversos. Se for algo de primeira necessidade, como por exemplo uma geladeira, isso tem prazo de 24 horas para acontecer, né, o reparo. E se for outros bens, qual é o prazo? Bom, televisão, no caso daqueles essenciais que eu acabei de falar, o prazo é mais curto. Sim. A empresa tem que promover a retirada e substituição de maneira a evitar que o consumidor tenha prejuízos mais significativos. No caso de alguns aparelhos em que o consumidor não vai gerar para ele nenhum outro prejuízo, esse consumidor teria que encaminhar esse aparelho até uma das oficinas autorizadas da companhia para que seja emitido um laudo e após a emissão desse laudo ser juntado a esse procedimento para que a companhia autorize a reparação desse aparelho e, através desse procedimento, isso aconteça em um prazo regular, colocando que a companhia teria em torno de 15 a 30 dias para dar um retorno ao consumidor em relação a esse aspecto. E isso não acontecendo, aí entra o PROCON. E não acontecendo a reparação do dano por parte da companhia, o consumidor deve procurar o PROCON Fortaleza ou outro órgão de defesa do consumidor, às vezes mais próximo de sua residência, para registrar uma reclamação nesse sentido. E aqui nós colocamos à disposição dos consumidores, né, o portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no endereço fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor, ali ele tem a opção para fazer agendamento, registrar sua reclamação e fazer o registro de sua denúncia também. Além do nosso telefone 151, em que esse consumidor também terá outras informações e outros canais de atendimento por parte do PROCON Fortaleza. E aí, claro, a partir daí vocês têm um canal direto, né, com a concessionária, geralmente essas de energia, de água, de esgoto, vocês já têm um canal direto e consegue, de repente, nesse primeiro contato já achar uma solução, né, doutor Ayrton? Geralmente já no primeiro contato já consegue uma conciliação aí para o consumidor. Esses contatos diretos que nós temos com essas empresas concessionárias facilitam muito a resolução dessas demandas, porque, via de regra, se fosse a abertura de reclamação e aguardar uma audiência de conciliação, nós teríamos um intervalo de tempo maior e, através desses canais, nós conseguimos resoluções de demandas em 24 horas, em 2 horas, em 3 horas, nós conseguimos resolver as questões dos consumidores através dessas linhas diretas. É isso aí. Doutor Ayrton, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui no Giro Manhã, esclarecendo esse assunto importante. Então, você, consumidor, que está nos assistindo, né, de repente teve algum prejuízo por conta desse apagão de ontem, que durou mais ou menos aí 2 horas na região norte e nordeste principalmente, então teve prejuízo, não esquece de ter todas as provas, né, do que aconteceu, entrar em contato com a concessionária, com a própria Enel, né, aqui no caso do Ceará, e aí a partir daí começa o procedimento para o ressarcimento, enfim. Não tendo acordo, o PROCON pode te ajudar, não é isso? Perfeito. Muito obrigada, bom resto de semana para o senhor, doutor Ayrton. O PROCON agradece a participação e bom dia a todos. Bom dia. E agora uma notícia boa para os estudantes aqui da capital, mais uma, né? O prefeito José Sarto confirmou a implantação de passe livre estudantil ainda agora, em 2023. A notícia do passe livre estudantil foi recebida com alegria entre os alunos da capital. Com a economia do valor das passagens, os estudantes podem usar o dinheiro para outros gastos essenciais. Eu achei uma boa iniciativa da prefeitura, porque assim, por mês eu gasto com passagem 70, 60 reais, então já é uma boa economia que eu posso usar, por exemplo, para comprar meu lanche pela manhã. É uma notícia muito boa, vai ajudar a economizar no transporte. Achei legal, né? Tipo, 2 passagens de graça. Vai dar uma ajuda aí pra galera que não trabalha e tem que estudar, né? Além de reduzir os gastos das famílias, a medida também demonstra a prioridade dada à educação em Fortaleza, pois irá ajudar na permanência dos alunos em escolas ou faculdades. Eu acho que vai ajudar muito aos estudantes, porque tem muita gente que falta também, porque não tem condição de pagar a passagem, isso é muito bom. Eu amei. É tudo que um estudante precisa, ir para a universidade, para a escola e voltar. Então, tipo, 2 passes livres por dia tá top demais aí. Porque fica muito caro mesmo para a população estudantil, ela ter que pagar uma passagem todo mês, né? Fica cerca de, sei lá, R$200 para ir e voltar durante o mês. E aí agora com esse passe livre a gente não vai ter mais
essa preocupação, esse gasto, né? O passe livre estudantil foi anunciado pelo prefeito Sarto na semana do Dia do Estudante. A medida garante a gratuidade das passagens de ida e volta de todos os estudantes na cidade. A ideia é que os alunos tenham direito a 2 passagens gratuitas a cada dia útil. Nós vamos estabelecer o passe livre para todos os estudantes da rede municipal, da rede estadual, da escola privada, do ensino superior, e nós vamos dar 2 passagens de ida e volta, atingindo assim, de uma forma muito positiva, impactando a economia, a educação do estado e de Fortaleza, que é a primeira em qualidade do Brasil. O prefeito informou que a gestão está finalizando os estudos para enviar em breve o projeto de lei para a Câmara Municipal e salientou que planeja implantar a medida ainda este ano. A gente avalia hoje o contingente de emissão de 340 mil carteiras de estudantil. Então, quem tiver a carteira de estudante, seja municipal, estadual ou curso universitário, ensino superior, vai ter direito ao passe livre estudantil em Fortaleza. E assim a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.